Atos 9, 32 a 43. A palavra do Senhor diz assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu, foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com eles. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Pai, obrigado pelo texto, com tanta história, com tantas verdades, com tantas experiências marcantes, vivenciadas por Pedro, estendidas a nós como experiência de manifestações palpáveis do teu poder e do grande objetivo de qualquer manifestação especial do teu Espírito e da tua palavra, que é levar alguém a crer em Jesus. Ó Deus, que de maneira muito particular o Senhor nos fale ao coração, para que carreguemos em nosso cotidiano as credenciais dos verdadeiros discípulos de Jesus, e que o objetivo de nossa existência, palavra, boas obras, pregação, testemunho, culto, serviço, tudo seja, primeiro para glorificar o Senhor, e depois para fazer o teu reino crescer, através de verdadeiros convertidos, frutos do ministério, do discipulado e do evangelismo particular e coletivo da igreja estabelecida neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde o início do cristianismo, Jesus Cristo revela que um desdobramento natural de se crer nele é ser igual a ele. Ele é mestre, eu sou discípulo. Se ele é o meu mestre e eu sou discípulo dele, eu tenho que primeiro segui-lo, depois imitá-lo, amá-lo, servi-lo, proclamá-lo. Eu não serei mais que ele, maior que ele, mas o próprio Jesus, ele declarou que se nós crermos, faremos o que ele fez. E obras maiores também poderemos fazer, porque ele foi para o Pai. É impressionante, meus irmãos, como ele deixa claro que o propósito de ser e fazer discípulo não foi revogado, nem terceirizado, nem transferido. Ele pertence a cada discípulo, a cada seguidor. E eu não posso esquecer
dos recados que ele deu em sua palavra. E ele deixou um recado muito sério: me sigam, e eu farei de cada um de vocês pescadores de homens. Me sigam, e eu farei de cada um de vocês pescadores de homens. Ele não anulou essa palavra de maneira nenhuma. Nós precisamos entendê-la como desafio, não algo a ser discutido e questionado, mas desafio da nossa razão de existir. É maravilhoso ser discípulo. Lucas 6,40 diz: os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o seu mestre. Que coisa boa oferecer a esse mundo algo que esse mundo não conhece. Gente parecida com Jesus, gente como você, como eu. Ao sermos regenerados e verdadeiramente convertidos, o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia serve de regra de fé e prática para nós. O aprendizado em escola dominical, em sermões e leituras que fazemos, no particular e no coletivo aqui na igreja, só tem um propósito: nos tornar parecidos com Cristo, pescadores de homens, iguais ao Mestre, e servi-lo assim no seu reino. Que coisa maravilhosa poder dizer: aí vai alguém que é parecido com Jesus. Aí vai alguém que serve a Jesus. Aí vai alguém que imita e que ama e prega Jesus. Você já parou para pensar na sua vida assim? Você já parou para pensar que você recebeu uma chama e que essa chama tem que iluminar e aquecer muitas vidas? Você já parou para pensar que você não é apenas um religioso frequentador de igreja, mas um soldado, um servo, alguém que Deus chama de sal, alguém que Deus chama de luz, alguém que Deus quer, independente da situação que te envolve, da família que você tem, dos dramas existenciais que às vezes te aborrecem. Deus não quer que você se ocupe de nada disso para amortecer tua razão principal de existir, que é engrandecer a Cristo e pregá-lo de uma forma tão evidente que a tua vida não seja algo que passe despercebido, mas por onde você passar, toda a tua motivação de ser e fazer qualquer coisa, incluindo a tua profissão, tem que ser mostrar Cristo nos teus gestos, proclamações, convivência, porque é assim que uma luz se manifesta. Eu creio que esse texto de Lucas aqui é tão importante que ele vai fazer uma migração, ele vai interromper as informações sobre Paulo no finzinho do capítulo 9, e ele só vai voltar ao apóstolo Paulo no capítulo 13. Mas agora, ele vai falar de Pedro, 3 grandes momentos do apóstolo Pedro. Um momento em que Pedro vai curar uma pessoa, um momento em que Pedro vai ressuscitar uma pessoa, um momento em que Pedro vai proclamar o evangelho a um gentio, a um pagão, a um romano, quebrando todo o preconceito existente. E um momento em que Pedro vai vencer as tramas diabólicas da política herodiana e vai mostrar que o poder de Cristo na vida de um pobre pescador é capaz de superar os dramas da dor, da doença, da morte, dos preconceitos naturais, e ao mesmo tempo o poder do Evangelho é capaz de estar acima das circunstâncias políticas terrenas, das opressões governamentais e também das tramas diabólicas. Eu só quero abrir um parênteses para mostrar aos irmãos uma frase muito importante que eu li sobre John Stott. Ele diz assim: Lucas faz uma transição abrupta. O que eu acabei de sintetizar, eu extraí desse texto. Lucas deixa Paulo em Tarso, Atos 9:30, fora da vista,
E ao trazê-lo de volta ao palco, no capítulo 13, na sua primeira viagem missionária, Lucas deixa um rastro de ações de Pedro no poder de Cristo, que nos entusiasmam, que nos impulsionam para irmos à frente. O Evangelho está, nesse ponto, migrando, saindo da esfera judaica para a esfera gentia. O Evangelho está saindo do gueto de Jerusalém, expandindo para a Judéia, Galiléia, Samaria, e com certeza, a partir do capítulo 13, com o apóstolo Paulo, o Evangelho estará alcançando os confins da terra. É o Evangelho a razão de ser da sua existência e da minha. Não importa quem você seja, o que você faça, com quem você casou, quantas pessoas convivem, dependem de você, a profissão que Deus escolheu e capacitou você a exercer, você é apenas, no lugar onde você está inserido, um instrumento. Um verdadeiro discípulo que vai discipular pessoas. Teu foco não é ficar rico, não é comprar, vender, fazer. Isso aí faz parte das circunstâncias periféricas, mas o que Deus quer é o que Ele falou para Pedro. Deixa as suas redes de lado. A partir de agora você será um pescador de homens. Se você viver e gastar sua energia, seu dinheiro, sua ciência para qualquer outra finalidade, você está traindo Cristo, traindo aquilo que foi o maior motivo dele ter chamado você, salvo você. Então, eu quero que você entenda esses momentos tão especiais que Pedro viveu, com essas 3 histórias, e que você tire dessas 3 histórias alguma coisa que te ajude a descobrir sobre o tema que nós propusemos agora. Quais são as credenciais de um discípulo de Jesus? Anteontem, eu fiquei chocado. Eu nunca tinha visto, nem lido, nem ouvido nada parecido. Nunca na minha vida. Mas eu descobri um pregador nordestino que tem ódio escancarado dos calvinistas. Eu sei que tem gente que é contra, eu sei que tem gente que prega diferente. Tá bom, não tem problema. Prega Jesus, depois ele vai resolver e vai nos julgar. Mas esse cara, as palestras, as pregações, os estudos. E o que me chocou, não sei nem por que caiu no meu celular essa mensagem, mas eu assisti 50 minutos e vi que tem muitas. E eu falei, não dá para ficar quieto, a gente não pode crer em algo e nos intimidarmos como se a gente fosse o vilão da história. Mas esse cara, ele diz que o que a gente crê e prega como calvinistas é algo satânico. Aí eu falei, caramba, como que a gente vai ficar diante de uma internet tão avassaladora, tão destrutiva e tão veloz? E aí eu lembrei de Paulo em Filipenses, quando ele fala que o que para alguns é prova evidente de perdição, para nós é prova de salvação. Então, eu não vou nem falar o nome do sujeito, porque senão vocês vão ficar fuçando aí. Se alguém quiser, me procure no particular, porque eu não quero estragar o almoço de vocês. Mas eu achei que valeu a pena ter ouvido, valeu a pena ter visto, porque quando a gente leva um soco, das duas uma, ou você levanta mais forte, ou você fica deitado lá no chão e fala, acabou minha vida. E na verdade a gente vê Cristo mostrando coisas tão maravilhosas, e uma das mais lindas que eu já li na Bíblia, e que esse sujeito não deve ter lido, ou na Bíblia dele não tem, é essa que eu vou ler agora. Aliás, prefiro falar da minha própria mente. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Eu inventei esse texto? Não. Saiu da boca de João, capítulo 15, verso 16. E da mesma forma, eu vejo Lucas mostrando a intrépida coragem de um ex-covarde, de um ex-omisso, de um ex-cortador de orelha, de um ex-pescador, que a partir do Espírito Santo que o selou e o capacitou, ele se transformou num valente e credenciado pescador de homens, um verdadeiro discípulo de Jesus, que nos deixa marcas que devem ser desafiadoras para dizermos: Senhor, o Senhor deixou marcas em Paulo, o Senhor deixou marcas em Pedro, deixe em mim também, me marque também com essas características que evidenciarão aos que me conhecem e convivem comigo que eu de fato sou um discípulo de Jesus. Primeira credencial dos discípulos de Jesus: ele é um itinerante do bem, uma pessoa capaz de estabelecer envolvimento pessoal. Cristão ermitão, cristão das cavernas, cristão das montanhas, cristãos que vivem ali como as pessoas que se escondem de tudo e de todos, não fazem parte do esquema e nem da credencial de Jesus. Olha só o verso 32 e 33. A primeira credencial de um discípulo de Jesus é que ele é um itinerante do bem. Verso 32, 33. Passando Pedro por toda parte, desceu aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, um grego. Logo Pedro. E esse homem estava há 8 anos de cama, paralítico. Envolvimento pessoal, meus irmãos, faz parte da credencial de um discípulo. Eu preciso me envolver. Com quem? Com qualquer pessoa. Eu tenho que ter amigos que não têm Jesus como amigo. Eu tenho que ter vizinhos que nada sabem dele. Oi, tudo bem? E eu tenho que me envolver com eles. Me chamaram para ir num churrasco? Vou. Numa festa? Vou. Por quê? Como é que a luz chega nas trevas se ela fica embaixo da mesa com uma baita coberta escura? Não é isso que Jesus falou. É impressionante, meus irmãos, como Pedro quebra todas as barreiras e Deus mostra que é possível se transformar um embrutecido, meio esquisitão como Pedro, meio radical como Pedro. Mateus? Não, quero Mateus aqui não. Olha só o que ele fez. Simão, Zelote, que é isso? Quero saber desse cara não. Ele odeia tudo que é bom, tudo que é Cristo. E Cristo chama um deles para ser seu seguidor. E Pedro fala: agora vocês vão conviver. Agora vocês vão se envolver um com o outro. Uma credencial maravilhosa é ser capaz de se envolver pessoalmente com os mais difíceis, os mais estranhos, os mais complexos. E Pedro aprendeu. Ele fez isso com Enéas, ele fez isso com Cornélio, ele fez isso com tantas outras pessoas. Nós precisamos aprender que, como cristãos, discípulos, seguidores, pescadores de homens, faz parte das nossas credenciais, essa bênção de nos envolvermos como itinerantes do bem, como Cristo. Em Lucas é citado que Cristo ia por toda parte, fazendo o bem às pessoas. A outra credencial que eu vejo está no verso 34 e 35. Exaltar a Cristo e abençoar vidas. Outra credencial tremenda, talvez a mais excelente, a mais digna, da qual todas as demais decorrem e dependem. Verso 34 e 35. Exaltar a Cristo e abençoar vidas. O verso 34 e 35, eles dizem o seguinte: Pedro olha para Enéas e diz: Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. E todas as pessoas de Lida e Sarona viram isso. E eles se converteram ao Senhor. O foco era sempre esse.
Mas a ação de Pedro mostra no Espírito Santo que ele queria exaltar a Cristo, sempre, e abençoar pessoas, sempre. As duas coisas caminhavam juntas. Ele não era um recluso, ele não era apenas um alimentador, ele não queria apenas para si. Cristo era compartilhado com sua vida, com sua palavra, com seu testemunho. Foi a duras penas, mas ele aprendeu. Eu tenho que aprender, você tem que aprender. Exaltar a Cristo acima de tudo. Não a si, não a sua placa, não a sua logomarca, mas a Cristo. E que maravilha poder dizer, eu sou daquela igreja lá, mas eu sou de Cristo primeiro. E lá naquela igreja as pessoas exaltam Cristo. As pessoas levam muitos a Cristo. Pescam para Cristo, amam Cristo, exaltam Cristo, pregam Cristo, e aí vai, fala isso, e fala e repete, até isso ser prioridade na sua vida. Credenciais dos discípulos, envolvimento pessoal, exaltar a Cristo e abençoar vidas. Terceira credencial, versos 36 a 38, disposição de servir. Uma espécie de solidariedade contínua, constante. Verso 36 a 38, olha que interessante. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita. Esse nome, que traduzido quer dizer Dorcas, ela era, olha a palavra que está usada por Lucas, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que ela ficou doente e morreu. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. O foco aqui não é mais Pedro, mas é o que ele vai fazer por esta mulher. Mas o que esta mulher, como discípula, fez pelas pessoas, por causa de Cristo. Que coisa bonita, irmãos, uma pessoa ter como credencial a disposição de servir. Servir a quem? A qualquer pessoa. Não tem uma lista aqui específica. Mas Dorcas fazia o bem a muita gente. De que forma? Boas obras. Os irmãos sabem, ela era da SAF. Ela fazia muitos crochês, muitos panos, muitas... isso não tem relevância. Irmãos, se você levar uma coberta para uma pessoa que está com frio, ela vai ficar muito satisfeita. E Deus vai dizer para você, olha, igualzinho aquilo que eu falei, quem der um copo d'água a um pequenino, a mim o fizeste. Aí está Dorcas. Que coisa bonita, irmãos. Hoje eu já fui abençoado, logo que cheguei na igreja. Tem uma irmã aqui, eu não vou citar o nome dela para não fazer propaganda, mas depois, se você quiser saber, pode me procurar. Ela me abençoa muitas vezes. E eu falo, só meu. Ou seja, ela sabe que eu sou diabético, ela faz uns bolos aí, olha. Não é a Débora, não. A Débora faz também. A Débora faz. O último que ela fez, deixou na geladeira, já era. Alguém comeu no meu lugar, mas tudo bem. Está perdoado, viu, irmão? Se você foi você. Mas que coisa boa, irmãos. A gente ser abençoado assim, de uma maneira simples, mas para a gente que está recebendo o benefício, é uma coisa tão cara que não tem dinheiro que pague. Assim era Dorcas. O discípulo de Cristo tem disposição de servir, de tal maneira que Deus fez algo que a gente não entende, mas depois a gente entende. A mulher veio a morrer, ou seja, a pessoa melhor do mundo. A gente sempre pergunta, por que gente boa morre? Qual é a outra pergunta lógica que vem logo a seguir? Por que gente ruim fica vivendo 100 anos? A gente fica torcendo para as pessoas muito ruins, no nosso juízo, morrer. Se fosse assim, Paulo morria logo. Mas para Deus tinha outros propósitos para a vida de Paulo.
Então, irmãos, um verdadeiro discípulo tem como credencial fazer o bem em pequenas coisas, em pequenos gestos. E assim era a vida de Dorcas. É assim a sua vida também. Não importa, irmãos, o que você faz, o que você oferece, mas que seja de coração, como um discípulo deve fazer, com muita disposição de servir, simples assim. A quarta verdade, a quarta credencial que eu vejo está no verso 39. Uma reputação costurada por pequenos gestos. Verso 39, olha só, que coisa bonita parece aqui. Pedro atendeu, foi com eles. Quando ele chegou, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Eu fico admirado, irmãos, de ver esse gesto. Aquela mulher abençoava com boas obras, abençoava muita gente com esmolas, mas ela tinha uma reputação, eu usei a expressão reputação costurada, porque como ela era uma costureira, a reputação dela era conhecida, ela não fazia propaganda, ela não mostrava placas enormes com aquilo que ela fazia, mas ela era conhecida, e logo que Pedro chega, ela já está morta. Mas as viúvas chorando mostram para ele, olha como ela era bondosa, olha o que ela fazia. Irmãos, tem muita gente que ao morrer, ao que chove de elogio, e nem todos são verdadeiros. Mas quando uma pessoa morre, e em vida ela já tinha o grande reconhecimento pela reputação costurada em vida, aí vale a pena a honra, o mérito. E é bonito a gente perceber que Hebreus cita um personagem maravilhoso, pouco falado na Bíblia, Abel. E qual é o recado de Hebreus? Mesmo depois de morto, ele ainda fala. A reputação dele foi costurada assim. Por isso, um verdadeiro discípulo carrega essa credencial, uma reputação costurada por pequenos gestos. E as viúvas, quando percebem a presença de Pedro, olha Pedro, olha o que ela fazia, olha como ela nos tratava, olha os gestos delicados dessa mulher, a atenção que ela prestava para a gente. Irmãos, culto é uma bênção, mas o evangelho, o verdadeiro cristianismo também acontece quando a gente sai daqui, quando a gente convive, quando a gente cruza com situações e pessoas, irmãos, parentes, que têm carência de afeto, de oração, de visita, de uma dica, de um abraço, seja o que for, não apenas no cumprimento de tarefas evangélicas, mas sim na demonstração de afeto cristão verdadeiro, de discípulos que têm na disposição de servir nos pequenos gestos, a demonstração de que sua credencial é válida. Outra verdade, outra parte da credencial está no verso 40. Um verdadeiro discípulo carrega como sua credencial uma espiritualidade discreta. Para mim é o que eu vejo no verso 40. Pedro, tendo feito sair a todos, se colocou de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Irmãos, por que será que Pedro pediu para todo mundo sair? As viúvas estavam ali, não era a hora do espetáculo? Não era a hora da pessoa falar, poxa, agora é minha vez. Não, o verdadeiro discípulo já disse, ele não exalta a si, ele não levanta a sua própria bandeira, olha só o que eu fiz. Quando você premiar o crente mais humilde da igreja, num evento exclusivo, fique de olho para ver se no domingo que vem ele não vem com a medalha. Porque se ele vier com a medalha, arranque dele, porque ele não é mais humilde. Pedro tem uma espiritualidade discreta. Eu acredito que ele ouviu isso de João Batista. Convém que ele cresça e eu diminua. Porque é muito bacana
receber aplausos e tapinha nas costas. Se a pessoa fica orgulhosa, para de fazer isso. Reconhecer o mérito é bom. Ficar soberbo por receber um aplauso é terrível. Satanás começou a sua trajetória assim, até que um dia ele achou que ele era tão bom, tão perfeito, e aí falou, o orgulho precede a ruína, a queda. A espiritualidade discreta de Pedro é maravilhosa, marca de verdadeiros discípulos. Você viu? Fui eu que fiz. Você viu? Fui eu que dei. Dá uma olhadinha nos bancos da igreja e vê se tem algum logo escrito o seu nome, o nome do doador. Não tem, irmãos, não tem. Tudo é de Cristo. E se alguém deu, deu porque Cristo deu primeiro a ele. E por aí vai. A espiritualidade de um discípulo é discreta, porque ele só quer engrandecer Cristo e mais ninguém. Duas ideias finais. Versos 41 e 42. Uma penúltima credencial de um discípulo de Cristo. Foco no Senhor. Evangelismo. Foco no Senhor. Evangelismo. Versos 41 e 42. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou aquela moça, aquela senhora viva. E isto se tornou conhecido por toda Jope. E aí vem a chave. E muitos creram no Senhor. Ou seja, o foco era o Senhor. O foco era a salvação dos remidos pelo Senhor. O foco era o Evangelho. O foco era Cristo. A espiritualidade singela, a espiritualidade discreta de Pedro fez com que ele pegasse aquela agora viva, chamasse as viúvas, está ela aqui. A cidade inteira foi tão impactada que ninguém levantou um troféu para Pedro. Tentaram fazer isso lá em Atos 17, quando Paulo e Silas fizeram um milagre. É Mercúrio, é Júpiter que desceu aqui e tudo mais. E eles falaram, não, nós somos homens iguais a vocês. E imediatamente da exaltação e da tentativa de celebrar Paulo, já passaram para apedrejamento e quase o matam. É assim que um homem discípulo, uma mulher que é discípula deve proceder. O foco é o Senhor. Mesmo que no afã de você dizer glória a Cristo, as pessoas queiram esmagar você, porque você não aproveitou da fama transitória, fugaz e passageira, que alguma atitude sua lhe conferiu naquele momento. E a última credencial de um verdadeiro discípulo, verso 43, ausência total de preconceitos. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Quando que Pedro ficaria antes na casa de um curtidor, de um homem que tinha lidado com animais mortos, de um homem que trabalhava com coisas imundas na concepção de qualquer judeu? Ele aprendeu com Cristo que tocou em leprosos, ele aprendeu com Cristo que conversou com publicanos, que comeu com pecadores. Ele percebeu que, na verdade, um verdadeiro discípulo de Cristo tem ausência de preconceito, seja ele com quem for. Que coisa bonita, irmãos, a gente entender tudo isso na prática. Eu vou concluir essa meditação na esperança de que Deus trabalhe tanto com o poder do Espírito em nós, que Ele nos transforme em cristãos que evidenciam diretamente da fonte que é Cristo as marcas de verdadeiros discípulos, pessoas, recapitulando aqui, que se envolvem pessoalmente, se tornando itinerantes do bem, pessoas que exaltem a Cristo e continuamente abençoem vidas, pessoas que tenham a disposição de servir e são solidárias o tempo todo, pessoas que tenham reputação por pequenos gestos, pessoas que tenham espiritualidade discreta, pessoas que tenham foco no Senhor e a única intenção é fazer outros crerem. Evangelismo,
pessoas que têm ausência de preconceitos. Uma frase, no tocante a Cristo: seus discípulos são pessoas que piamente procuram segui-lo sem reservas. Então, nunca faça discípulos para você mesmo. Não idolatre sua logomarca, sua igreja, ame-a. Proclame Cristo através das oportunidades que a tua igreja te treinou para isso. Exalte Cristo, proclame Cristo, imite Cristo, sirva a Cristo, ame a Cristo. Já imaginou alguém que fala assim: olha, vem na minha igreja, vai ter um culto especial. E o outro diz: eu não posso, meu pastor não deixa. Ué, não é estranho isso? Será que o pastor da outra igreja tem tanta fragilidade com a fidelidade das suas ovelhas, que ele proíbe as suas ovelhas de ir ali ou aí acolá, porque ele tem medo de perdê-las? Se quem está aqui é de Cristo, está aqui por causa de Cristo, servirá aqui por causa de Cristo. Que coisa boa, meus irmãos, é ser discípulo de Jesus. Não há nada mais maravilhoso do que isso. Faço um convite a você. Como é que está? Esse convite é uma pergunta. Você tem se examinado? 2 Coríntios 13, 5 diz: examine-se. Veja lá dentro se você está na fé. Faça um exame. Você é um verdadeiro discípulo. Revisite as evidências, as credenciais e vá vivendo da melhor maneira que agrade a Cristo. Você ficará satisfeito, Ele ficará satisfeito com você e a sua igreja ficará cheia de verdadeiros convertidos, que independente desse ou daquele programa, desta ou daquela agenda, deste ou daquele evento, você será um discípulo, pescador de homens, pescador de gente, discipulador de pessoas, que no final das contas, por seu intermédio, se tornarão parecidas com Cristo, como você de fato é, em nome de Jesus. Amém.